Olá, sou o Dr. Ricardo Almeida, e por muitos anos dediquei minha vida a entender e melhorar a saúde e o bem-estar da nossa incrível comunidade da terceira idade. Você já se olhou no espelho e se perguntou se ainda tem aquele brilho especial? É natural, com o passar dos anos, questionar se ainda somos vistos como atraentes, se o nosso charme resiste ao tempo. Mas você pode se surpreender ao descobrir que é muito mais atraente do que imagina. A atratividade não se resume a perseguir a juventude ou ter um cabelo impecável. É algo muito mais profundo, algo que na verdade melhora com a idade. Tem a ver com a sabedoria que você acumulou, as experiências que viveu, e como tudo isso se combina para criar um apelo único. A maneira como as pessoas reagem a você, como se envolvem em uma conversa, até mesmo aqueles pequenos sinais não verbais que elas enviam. Tudo isso conta uma história sobre como os outros o veem. Existem definitivamente sinais claros que mostram que você ainda é um homem mais velho, charmoso e atraente, mesmo que não perceba isso todos os dias. Neste artigo vamos explorar 7 desses sinais que provam que você ainda possui aquele apelo marcante. E não estamos falando apenas de aparência. É sobre sua presença como um todo, aquele algo a mais que atrai as pessoas para você. Pode ser a maneira como você se porta, como as pessoas reagem quando você entra em um ambiente, ou até mesmo aqueles elogios que você talvez dispense sem perceber o quão importantes são. Estes são indicadores reais que dizem muito. Fique comigo até o final, porque você pode acabar percebendo que as coisas que frequentemente ignora em si mesmo são exatamente o que o fazem se destacar. Você pode descobrir que sua confiança, sua segurança e seu senso de estilo maduro estão fazendo maravilhas por você mais do que jamais imaginou. E quem sabe, ao terminarmos, você talvez se veja sob uma luz totalmente nova e positiva. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu para receber nossos artigos, recomendo fortemente que o faça. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você gostar deste artigo, digite U1 nos comentários. Se não for bem o seu estilo, digite Z0. Seu feedback me ajuda a criar conteúdo que seja verdadeiramente valioso para você. Agora vamos começar. Número 1. As pessoas frequentemente pedem seu conselho ou ajuda. Uma das maiores pistas de que as pessoas, especialmente as mulheres, o acham atraente, quer você saiba ou não, é a frequência com que procuram seu conselho, orientação ou mesmo uma pequena ajuda. Pode não parecer um elogio direto à sua aparência, mas diz muito sobre como as pessoas o veem. À medida que você envelhece, suas experiências de vida, sua sabedoria e a maneira calma como lida com as coisas o diferenciam. As pessoas reconhecem que você já passou por muita coisa e possui essa vibe estável e tranquilizadora que é realmente cativante. As mulheres, em particular, são naturalmente atraídas por homens que demonstram confiança, confiabilidade e inteligência emocional. E essas qualidades muitas vezes brilham na forma como as pessoas naturalmente recorrem a você para obter suas percepções e apoio. Pense bem, quantas vezes você foi abordado, talvez um rapaz mais novo, procurando dicas de carreira, um amigo querendo sua opinião sobre um problema pessoal, ou até mesmo um estranho precisando de direções. Esses momentos podem parecer corriqueiros, mas na verdade destacam algo importante. As pessoas o veem como alguém que vale a pena ouvir. Esse senso de confiabilidade e força tranquila é profundamente atraente, mesmo que nem sempre venha acompanhado de um elogio grande e óbvio. Veja o caso do Ricardo. Aos 67 anos ele nunca se considerou um galã, mas percebeu algo interessante. Fosse em festas, eventos de trabalho, ou simplesmente em suas andanças, as pessoas naturalmente gravitavam em torno dele para ouvir sua opinião. Homens mais jovens perguntavam sobre relacionamentos. Mulheres prolongavam as conversas querendo ouvir suas histórias e pensamentos. Ele não tentava ser o centro das atenções.
Sua presença simplesmente fazia com que as pessoas se sentissem confortáveis e à vontade. Esse tipo de confiabilidade não é apenas sobre ser sábio, é um sinal de apelo real e natural. Um homem que se porta com confiança tranquila, que não precisa se exibir muitas vezes, se torna a pessoa que todos querem ter por perto. É um tipo de atração que vai muito além da aparência física. É sobre a energia positiva que você traz para um espaço. E acredite, as mulheres notam. Enquanto rapazes mais jovens ainda podem estar naquela fase da vida em que tentam chamar a atenção, um homem mais velho, que exala autoconfiança naturalmente realmente se destaca. Uma mulher pode não dizer, "Nossa, eu te acho atraente", diretamente, mas se ela valoriza o que você tem a dizer, respeita suas opiniões e adora ter conversas significativas com você, isso fala mais alto do que quaisquer palavras. Então, se você notou que as pessoas frequentemente o procuram mesmo em situações casuais, encare isso como um sinal. Você traz algo valioso para a mesa que os outros consideram cativante. Você pode não perceber, mas sua própria presença é magnética de maneiras que você nunca considerou. Número 2. Você recebe elogios sobre seu estilo e apresentação pessoal. Um homem que se orgulha da sua aparência se destaca, não importa a idade. Se as pessoas regularmente elogiam suas roupas, sua higiene, ou simplesmente a maneira como você se porta, isso é um sinal claro de que você está causando uma forte impressão. Pode parecer algo pequeno, mas esses comentários muitas vezes revelam muito mais do que apenas notar uma roupa bonita. Eles sinalizam que os outros o veem como atraente. À medida que os homens envelhecem, muitos desenvolvem seu próprio estilo único, algo que demonstra confiança, experiência e autorrespeito. Um paletó bem ajustado, sapatos engraxados, uma barba bem aparada, ou até mesmo uma colônia característica. Essas escolhas pequenas, mas importantes, dizem ao mundo que você se importa com sua aparência. E as mulheres especialmente realmente notam isso. Pense bem com que frequência você ouve coisas como: "Essa cor fica ótima em você", "Adorei seu corte de cabelo", ou "Você está sempre tão arrumado". Estes não são apenas comentários educados, são indicadores de que as pessoas o notam, que seu senso de estilo realça seu apelo e que você se destaca de uma forma que os outros apreciam. Veja o Roberto, por exemplo. Aos 68 anos, ele nunca deu muita importância à sua aparência, mas começou a notar algo interessante, fosse em uma reunião de família ou apenas resolvendo coisas na rua. As mulheres frequentemente comentavam sobre suas escolhas de roupas, ou sobre como ele parecia bem cuidado. No início ele apenas ignorava, achando que era gentileza, mas depois de um tempo percebeu que essas observações não eram aleatórias, eram uma resposta direta à forma como ele se apresentava, e mais importante, mostravam como os outros o viam refinado, confiante e atraente. Estilo não é sobre seguir as últimas modas, é sobre saber o que fica bem em você e usar com confiança. Um homem que dedica tempo para se vestir bem e prestar atenção à sua apresentação pessoal mostra que se valoriza, e esse nível de cuidado e atenção não passa despercebido. Mesmo que você não receba elogios diretos, preste atenção em como as pessoas reagem quando o veem. Elas dão uma segunda olhada, parecem se animar quando você entra em um ambiente, respondem positivamente quando você aperta a mão de alguém ou fica perto delas. Essas pequenas pistas dizem muito sobre como os outros o percebem. Atratividade não é apenas sobre traços juvenis, é sobre como você se apresenta. Se você se orgulha da sua aparência, se esforça para estar no seu melhor e percebe as pessoas respondendo a esse esforço, encare isso como um sinal. Você está chamando mais atenção do que imagina. Se você ainda está comigo e achando essas ideias úteis, por favor comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. Vamos continuar. Número 3. As mulheres mantêm contato visual com você por mais tempo que o usual.
A atração é frequentemente demonstrada de maneiras que não precisam de palavras. Um dos sinais mais reveladores de que você é um homem mais velho charmoso é a maneira como as mulheres olham para você. Se você já notou uma mulher mantendo contato visual com você por um pouco mais de tempo do que parece necessário, isso não é por acaso. Um olhar demorado é frequentemente um sinal subconsciente de admiração, curiosidade ou mesmo interesse. As mulheres, especialmente aquelas que são naturalmente um pouco tímidas, nem sempre expressam atração com palavras ou ações ousadas. Em vez disso, elas se comunicam através de linguagem corporal sutil, e uma das mais poderosas é o contato visual prolongado. Não é apenas um olhar rápido ou um aceno educado. É quando os olhos dela permanecem em você por um momento a mais, como se ela estivesse tirando um segundo para realmente notar algo em você que chamou a atenção dela. Pense na última vez que isso aconteceu com você. Talvez tenha sido em um restaurante, uma cafeteria, ou mesmo apenas caminhando no parque. Você percebe alguém olhando para você depois desviando o olhar rapidamente apenas para olhar de volta momentos depois. Essa hesitação, essa pequena pausa antes de desviar o olhar, diz muito. É uma reação natural quando alguém acha outra pessoa interessante, mas não quer tornar isso muito óbvio. Por exemplo, imagine um homem como o Carlos que tem 72 anos e nunca se considerou particularmente atraente. Ele imaginava que na idade dele, as mulheres não o notariam como antes. Mas um dia, desfrutando de uma tarde tranquila em uma livraria, ele percebeu uma mulher mais jovem, olhando para ele do outro lado da sala. No início ele não deu importância, mas quando se mudou para outra seção viu novamente. Ela olhou para ele, manteve o olhar por um segundo a mais, depois sorriu levemente antes de voltar para o livro. O que o Carlos não percebeu foi que sua presença, sua postura composta, a maneira como ele se portava com confiança tranquila, haviam causado uma impressão. Ela não estava encarando por curiosidade, ela estava intrigada. E isso é algo que muitos homens mais velhos não percebem. As mulheres, não importa a idade, apreciam um homem que se porta com confiança, um homem que não está desesperado por atenção, mas naturalmente a comanda. A maneira como você se move, a maneira como você se posiciona e a maneira como você olha de volta para alguém comunicam algo sobre você. Se as mulheres parecem manter contato visual com você mesmo que por apenas um segundo a mais do que o esperado, isso é um forte sinal de que elas acham algo em você atraente. Pode ser seus olhos, a maneira como você se veste, ou simplesmente a serena autoconfiança que você projeta. Da próxima vez que pegar uma mulher olhando para você, não seja tão rápido em descartar isso. Pode não ser um acidente. Pode ser apenas o sinal mais claro de que você é muito mais atraente do que imagina. Número 4. As mulheres naturalmente gravitam em sua direção. Um dos sinais mais claros de que você é um homem mais velho atraente é como as pessoas parecem ser atraídas por você sem que você sequer tente. Não se trata sempre de ter um maxilar definido ou parecer jovem. Há algo mais profundo acontecendo. As pessoas são naturalmente atraídas pela confiança, segurança e uma aura de sabedoria. E você pode estar demonstrando essas qualidades mais do que imagina. Pense nas vezes em que você entrou em um ambiente e sentiu uma mudança sutil na energia. Talvez as pessoas olhem em sua direção com mais frequência, ou talvez as conversas simplesmente fluam facilmente quando você está por perto. Você pode descobrir que as pessoas, especialmente as mulheres, realmente gostam de conversar com você, seja em uma cafeteria, uma reunião de família, ou apenas uma conversa rápida no supermercado. Elas se inclinam quando você fala, se envolvem com suas histórias e parecem genuinamente interessadas no que você tem a dizer. Isso acontece porque um homem atraente não é apenas sobre traços fortes ou uma cabeleira farta. É alguém que se porta com confiança tranquila. Há uma firmeza em sua presença, uma sensação de tranquilidade
que faz as pessoas se sentirem confortáveis. E esse tipo de atratividade nunca desaparece com a idade. Por exemplo, pense em uma ocasião em que uma mulher mais jovem ou próxima da sua idade pareceu manter o contato visual um pouco mais do que o normal. Ou talvez ela tenha encontrado um motivo para continuar a conversa fazendo perguntas sobre sua vida, seus pensamentos ou suas experiências. É sutil, mas é revelador. As mulheres, em particular, são atraídas por homens que as fazem sentir-se à vontade, que ouvem e que têm aquela natural autoconfiança que os homens mais jovens muitas vezes ainda não desenvolveram. Também vale notar que quando você tem essa presença, as pessoas confiam mais em você. Elas buscam seu conselho, gostam de estar perto de você e valorizam sua companhia. Se alguém já lhe disse que se sente confortável para se abrir com você mesmo que mal o conheça, isso é um sinal de que você está emitindo um tipo de energia realmente atraente. No final das contas, a atratividade não é apenas sobre como você se vê no espelho, é sobre como os outros se sentem quando estão com você. Se você notou que as pessoas naturalmente apreciam sua companhia, não é coincidência. É um reflexo do apelo que você carrega, quer você o veja ou não. Se você continua assistindo e achando essas percepções valiosas, por favor, comente número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. Vamos em frente. Número 5. Você tem uma presença confiante e relaxada. Uma das qualidades mais atraentes em um homem mais velho não tem nada a ver com a aparência. Tem a ver com sua presença. Se você se move pela vida com uma confiança tranquila e relaxada, as pessoas notam e são atraídas por isso. Diferentemente dos homens mais jovens, que ainda podem estar tentando entender as coisas, um homem mais velho, que está confortável em sua própria pele, irradia um tipo de confiança que não pode ser fingida. Não se trata de ser a pessoa mais barulhenta da sala ou de tentar provar algo a alguém. Trata-se de se portar com uma sensação de tranquilidade, sabendo quem você é, no que acredita, e não tendo nada a provar. Esse tipo de confiança é magnético. Pense nas vezes em que você entrou em uma sala e sentiu a atenção das pessoas mudar, não porque você estava exigindo, mas simplesmente pela maneira como se portava. Talvez as pessoas naturalmente abram espaço para você nas conversas. Talvez as mulheres se sintam confortáveis ao seu redor, interagindo com você sem hesitação. Isso porque a verdadeira confiança deixa os outros à vontade, faz com que as pessoas se sintam seguras, intrigadas e respeitadas, tudo ao mesmo tempo. Veja alguém como o Jorge, de 74 anos. Ele não é chamativo, não tenta impressionar ninguém, e, no entanto, as pessoas sempre parecem atraídas por ele. Quando ele fala, as pessoas ouvem. Quando ele entra em uma sala, há uma autoridade natural sobre ele, não do tipo que exige atenção, mas do tipo que convida ao respeito. As mulheres também notam. Não se trata de perfeição física, trata-se da sensação de calma e segurança que ele proporciona apenas por ser ele mesmo. Há uma razão pela qual uma presença relaxada é tão atraente. Em um mundo onde tantas pessoas estão ansiosas, inseguras e constantemente buscando validação, um homem que está verdadeiramente à vontade consigo mesmo se destaca. Ele não precisa preencher todos os silêncios com palavras. Ele não precisa buscar aprovação. Ele simplesmente existe de uma maneira que comanda respeito silencioso. E esse tipo de autoconfiança não passa despercebido pelas mulheres. Elas apreciam um homem que não sente a necessidade de dominar uma conversa, mas que também não tem medo de se manifestar quando importa. Um homem cuja postura é forte, mas não rígida, cujo sorriso é genuíno, mas nunca forçado, e cuja própria presença faz os outros se sentirem seguros. Então, se você já se perguntou por que as pessoas parecem naturalmente atraídas por você, por que as mulheres se sentem confortáveis em sua presença, ou porque você não precisa se esforçar muito para ganhar respeito, é porque a confiança, quando é real, é impossível de ignorar. E isso por si só
é uma das qualidades mais atraentes que um homem pode ter. Número 6. Você recebe elogios sutis sobre sua condição física. Atratividade não é apenas sobre um rosto jovem ou uma cabeleira farta. É também sobre o quão bem você cuida de si mesmo e como esse esforço transparece. Se as pessoas, especialmente as mulheres, já comentaram sobre sua postura, sua energia, ou mesmo fizeram observações casuais sobre como você parece em forma ou forte, isso é um sinal claro de que você está causando uma impressão. Você não precisa ser um fisiculturista ou passar horas na academia para ser visto como fisicamente atraente. O que realmente se destaca é quando um homem cuida de si mesmo mantendo-se ativo, mantendo uma boa postura e movendo-se com desenvoltura. As pessoas notam quando um homem se porta com vigor, mesmo de maneiras sutis. Seja como você se levanta, como caminha, ou mesmo como aperta a mão de alguém. Essas pequenas pistas dizem muito sobre sua vitalidade geral. Considere um homem como o Tomás, de 69 anos. Ele nunca se considerou particularmente em forma, mas sempre arranjava tempo para caminhadas matinais, alongamentos regulares e simplesmente manter o corpo em movimento. Ele não percebeu o quanto isso importava, até que um dia uma mulher na casa dos 50 anos comentou casualmente: "Espero ter tanta energia quando chegar à sua idade." No início ele encarou como apenas um comentário educado, mas então começou a notar um padrão. Mulheres, às vezes muito mais jovens, elogiavam seu aperto de mão firme, sua boa postura, ou o fato de ele parecer tão ativo e engajado na vida. Não se tratava de ter um corpo de atleta, era sobre a maneira como ele se portava. Isso porque as pessoas, especialmente as mulheres, não são atraídas apenas pela aparência. Elas são atraídas pela energia, pelo movimento e pelos sinais não ditos de boa saúde. Um homem que se mantém ativo, que se move com confiança e facilidade, emana um apelo que é impossível de ignorar. Pense em como você se porta. Quando você se senta, você se curva ou se mantém com confiança. Quando você entra em uma sala, você se move com propósito ou parece sobrecarregado pelos anos. Esses pequenos detalhes podem não parecer muito, mas moldam como os outros o percebem. Um homem que se mantém ereto, que se move com agilidade e facilidade, naturalmente chama a atenção. Também vale a pena notar que a boa forma física não se reflete apenas na sua aparência. Reflete-se nos seus níveis de energia, na sua atitude e até na forma como você se envolve nas conversas. Se as pessoas costumam dizer coisas como: "Você parece alguém que se mantém ativo", ou "Você parece mais jovem do que sua idade", encare isso como um sinal. Elas estão reconhecendo algo em você que vai além da aparência superficial. Então, se alguma vez lhe disseram que você parece forte ou que tem uma ótima energia, não ignore. É um dos sinais mais claros de que você é um homem mais velho, atraente, mesmo que não se veja assim. Se você ainda está acompanhando e achando essas reflexões valiosas, por favor, comente número 6 abaixo para eu saber que você está aqui. Vamos continuar. Número 7. As mulheres riem das suas piadas, mesmo das mais bobinhas. O humor é um dos indicadores de atratividade mais subestimados, porém poderosos. Se as mulheres riem das suas piadas, mesmo daquelas que você sabe que são um pouco bobas ou simples, isso é um sinal claro de que elas apreciam sua companhia e, mais importante, o acham atraente. Rir não é apenas achar algo engraçado. É uma resposta social, uma forma de se conectar com os outros. Quando uma mulher ri genuinamente do que você diz, nem sempre é por causa da piada em si. É sobre como ela se sente perto de você, se ela o acha envolvente, caloroso e confortável para estar junto. É muito mais provável que ela ria do seu humor, mesmo que não seja exatamente uma comédia inovadora. Pense nas vezes em que você contou uma piada em um ambiente social. Talvez você tenha soltado uma clássica piada de tio, algo simples, talvez até previsível, mas em vez de revirar os olhos, ela riu.
Talvez ela até tenha se inclinado um pouco mais perto, tocado seu braço enquanto ria, ou respondido com um divertido balançar de cabeça enquanto sorria. Essas reações pequenas e naturais não são apenas sinais de que ela achou suas palavras engraçadas. São indicadores de que ela gosta da sua companhia. Considere um homem como Henrique, de 73 anos, que sempre teve o hábito de fazer piadas leves e inofensivas em conversas. Ele nunca pensou muito sobre isso, até perceber que as mulheres, especialmente aquelas que ele achava interessantes, pareciam rir de suas piadas com mais frequência. No início, ele presumiu que elas estavam apenas sendo educadas. Mas com o tempo, notou um padrão. As mulheres permaneciam nas conversas com ele, se envolviam mais e pareciam se iluminar quando ele falava. O que o Henrique não percebeu foi que seu humor estava fazendo mais do que apenas entreter. Estava criando uma conexão. O humor é atraente porque sinaliza confiança, inteligência e facilidade emocional. Diz às pessoas que você não leva a vida muito a sério, que está confortável com quem você é e que consegue encontrar alegria mesmo nos momentos mais simples. As mulheres, em particular, apreciam homens que conseguem fazê-las rir sem muito esforço. Homens que conseguem criar uma atmosfera leve e agradável, sem sentir a necessidade de impressionar. Isso não significa que você precise ser um comediante. Não se trata de entregar a piada perfeita. Trata-se de ser você mesmo e compartilhar um momento de alegria com alguém. Se você notou que as mulheres respondem positivamente ao seu humor, mesmo quando é simples ou leve, encare isso como um sinal. Elas estão apreciando sua presença, sentem-se à vontade perto de você e, em algum nível, o acham atraente. Então, da próxima vez que você fizer uma piada e ouvir risadas, especialmente de uma mulher que parece engajada na conversa com você, não descarte isso como apenas boas maneiras. Pode ser um dos sinais mais claros de que você é mais atraente do que pensa. Se você ainda está acompanhando e achando essas lições valiosas, por favor comente número 7 abaixo para eu saber que você está aqui. Agora vamos concluir com algumas reflexões finais. Ao chegarmos ao final deste artigo, reserve um momento para pensar sobre esses 7 sinais dos quais falamos. Talvez você tenha reconhecido alguns deles em si mesmo, ou talvez esteja começando a se ver de uma nova maneira. A verdade é que a atratividade não se resume à juventude. É sobre presença, confiança e como você faz os outros se sentirem quando estão perto de você. Muitos homens passam pela vida sem perceber o quanto se destacam. Eles presumem que por estarem envelhecendo seu apelo desapareceu, quando na realidade ele apenas evoluiu e se aprofundou. As mulheres notam a maneira como você se porta, a confiança que projeta e a energia que traz para um ambiente. Elas veem o cuidado que você dedica à sua aparência, como interage com os outros, e aquela autoconfiança que só vem com uma vida plena. Então, se você já duvidou do seu próprio apelo, lembre-se disto: sua atratividade não é medida pelo número de rugas no seu rosto ou pela cor do seu cabelo. É medida pelo respeito que você impõe pelas conversas que desperta e pela maneira como as pessoas se sentem em sua presença. Você possui qualidades que homens mais jovens simplesmente não conseguem replicar: sabedoria, maturidade e uma autoconfiança que o tornam unicamente atraente. O que mais se destacou para você neste artigo? Quais desses sinais você vê em si mesmo? Ou qual deles você sente que pode realmente abraçar daqui para frente? Adoraríamos ouvir de você. Então, por favor, deixe um comentário abaixo compartilhando algo que você aprendeu hoje e como planeja usar isso em sua vida. Suas opiniões são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-las. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste artigo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se para receber nossos próximos conteúdos e compartilhe com alguém que poderia usar um pouco de incentivo hoje. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo valioso para informá-lo e inspirá-lo. Obrigado por ler,
e esperamos vê-lo em nosso próximo artigo. Lembrem-se, senhores, a verdadeira atratividade não é sobre perseguir uma imagem fugaz de juventude, é sobre cultivar as qualidades internas que brilham mais a cada ano que passa: confiança, sabedoria, humor e um cuidado genuíno consigo mesmo e com os outros. Abrace sua idade, abrace suas experiências e deixe seu apelo único brilhar. Você é mais atraente do que imagina. Agora me diga nos comentários qual desses sinais mais ressoou com você e não se esqueça de se inscrever para mais dicas sobre um envelhecimento saudável e feliz.